Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui no Momento de Intercessão. Já estávamos com saudade e hoje temos um tema bem legal, bem interessante para conversarmos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Jael. Vamos conversar um pouco sobre essa personagem bíblica hoje. Bem, Jael é uma figura assim, bem interessante, eu creio que todos já conheçam. Claro que o nosso programa não quer falar apenas do contexto feminino. Jael não pode ser levada apenas para o lado feminino, né, da questão. Nós vamos tratar sobre escolhas que nós podemos fazer, devemos fazer, e é imperativo que se faça, porque é exigido de nós. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história desta mulher, uma mulher que habitava em tendas, uma mulher que poderia ser chamada, se vivesse hoje, uma mulher do lar, mas que fez uma escolha que deve ter, eu creio, e quando nós lemos a história, nós vemos que pode ter sido decisivo para a vida dela, para a família dela, porque ela escolheu ficar do lado que Deus estava, que era com o povo de Israel. E eu gostaria de ler um pouquinho aqui, um pouquinho só do texto, que nós vamos falar um pouco, Juízes, capítulo 5, a partir do versículo 24, que diz assim: Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda, com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Cícera e esmagou sua cabeça de um só golpe, rachou e atravessou o seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu ele e morreu. E nós vemos a vitória de uma pessoa improvável, né? Uma pessoa que não tinha uma fama, não tinha, vamos dizer assim, um contexto de guerra, era uma mulher de casa, do lar, mas nós vemos como é importante se colocar à disposição do Senhor para fazer a vontade de Deus, porque Ele não busca pessoas habilidosas, Ele não procura habilidades, Ele procura corações dispostos a obedecer e fazer parte da história. E é interessante falando sobre os improváveis de Deus, né? Eu já ouvi bastante esse termo, inclusive tem até um livro, agora não me lembro de quem, lançou agora nesse tempo, não sei se é da Nívia Soares, que ela fala justamente sobre isso, sobre os improváveis de Deus e como a gente vê isso ao longo da história bíblica, né? Verdade. Como a gente vê, Deus realmente, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes a gente pensa que da onde mais se espera é onde vai vir mais resultado. E Deus não age dessa forma, Deus não faz assim, né? Como eu disse, tem vários personagens, alguns que nós podemos relatar, né, Eliana? A Raabe, né? Quantas mulheres aqui a gente estava pensando agora ainda há pouco? Me ajuda a lembrar. Falávamos de bastante. Raabe, a própria Ruth, Ruth. né? Mulheres que não eram do povo de Israel, mas escolheram fazer parte desse povo. E o que eu acho interessante também, Milene, que eu não sei você, mas antes de eu me converter, eu achava assim que a Bíblia era um livro de crente, que só falava de crente, que só falava para crente, que só falava coisas, vamos dizer assim, espirituais, no sentido de que era um livro, ainda mais que vem, em todas as Bíblias vinha aquele, né, Bíblia Sagrada. Então eu pensava assim, é uma coisa para ficar... Para quem é santo. Né, aquela coisa, então. E eu tinha essa noção. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que a Bíblia é a história da humanidade. É a história da humanidade. E justamente essa história de Jael vem trazer para nós uma conotação assim, humana, uma coisa assim humana, porque ela escolheu fazer parte dessa história. Né? E uma história que fazia parte de um enredo que Deus traçou para a humanidade. Porque o povo de Israel, justamente, ele veio para trazer para a humanidade algo que a humanidade buscava, precisava, procurava, mas não sabia onde encontrar. E ali Deus estava construindo a história do povo de Israel que chegaria até nós, como chegou e vai chegar a várias outras gerações. É verdade. Né? Que lindo que ela escolheu fazer parte dessa história. Com certeza. E aí, eu anotei uma frase até sua, Eli, que você pode até comentar em cima, que diz: Deus não muda roteiros, mas muda os atores, né? E a gente vê realmente nisso que você acabou de conversar agora aqui conosco, né? É tão importante entendermos isso. Deus tem um plano. Ele tem um plano. E Ele vai fazer com que esse plano aconteça, com que esse plano esteja em andamento, né? Verdade. Mas se nós
optarmos não escolhermos, não termos essa atitude que vai gerar vida, certamente ele vai usar outras pessoas, né? E a nossa atitude pode depois até nos trazer algum tipo de prejuízo. Mas ele não vai deixar de fazer, de cumprir aquilo que ele O determinou. propósito dele vai se cumprir de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Deus, ele não é pego de surpresa. Nós já falamos isso algumas vezes nos nossos momentos de intercessão. E o que eu acho interessante nesse contexto, nós temos 3 personagens, né? Baraque, Débora e Jael. Né? Débora teve o seu conceito, o seu momento, isso, ela tinha uma história junto com o povo de Israel. Uma mulher profetisa, uma mulher que era esposa também, mas era uma mulher que liderava, já estava naquele tempo, né? Se fosse nesse tempo, ele chamaria ela de empoderada. Mas ela viveu nesse contexto e poderia ter sido ela a escolhida para trazer a vitória para o povo de Israel. Mas aí, né, o Senhor escolheu quem? Escolheu Baraque. E manda Débora ir lá falar com Baraque. E o interessante, que ele era provavelmente um homem assim, que tinha certas habilidades, né? Ainda que a gente entenda que Deus ele capacita os chamados, mas ele já antevê certas capacidades que nós temos, que nós trazemos na nossa bagagem desde o nosso nascimento. Ele já antevê e ele quer usar aquilo que nós temos, que ele nos deu. É a bagagem que nós trouxemos, né? É a mala, eu acho que você disse num dos teus programas sobre isso. Nós trouxemos uma bagagem quando viemos a esse mundo e Deus quer usar essa bagagem. Mas Baraque escolheu não colocar essa bagagem à disposição do Senhor. Quando Débora fala para ele, olha, que você vai trazer, a salvação vai vir através de você, o Senhor está te chamando para ir à guerra, e diz assim, eu só vou se você for. Quer dizer, em vez de ele olhar para aquilo que ele tinha, que ele podia fazer e desejar fazer parte da história, ele, né, abdicou daquilo e ele perdeu uma grande oportunidade. Primeiro, a oportunidade de servir ao Senhor. Segundo, a oportunidade de receber, né, o galardão, vamos dizer assim, da obra que ele faria, porque o Senhor queria honrá-lo. Tanto é que quando ele diz assim, né, a Débora fala para ele, a honra não será tua. A honra virá pelas mãos de uma mulher. Uma mulher receberá a honra no teu lugar. E foi o que aconteceu com Jael. É verdade. E o interessante é que é bom a gente pontuar aqui, né, justamente nesse contraponto, né, que a Eliana acabou de falar, que ao contrário, né, de Baraque, Jael, ela teve no seu coração prontidão. Né? E eu acho tão interessante que a prontidão é uma virtude que deve caminhar conosco, filhos de Deus. Precisamos ter a prontidão sempre, né? Nos nossos corações, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Às vezes a gente não se acha capaz para determinadas situações. Às vezes as situações que se apresentam para nós que a gente acha assim, Senhor, eu não vou dar conta. Né? E o Senhor, ele conta com a nossa prontidão, com a disposição do nosso coração. Né? Há um salmo, se eu não me engano, que o salmista ele pede, né? Dá-me um coração ensinável, né? Porque a gente precisa realmente aprender do Senhor, é Ele quem nos forja. Se a nossa atitude, se a disposição do nosso coração estiver realmente entregue diante do Senhor, é Ele quem vai fazer com que todas as coisas se agreguem, venham convergir para que a vontade dele aconteça realmente. E no coração de Jael aconteceu isso. Né? Jael, ela teve a prontidão, ela se prontificou ali, mesmo não sendo do povo de Israel. Ela se prontificou à vontade, a fazer a vontade do Senhor, a colaborar com aquele povo, a fazer parte da história. A fazer parte da história. E eu acho interessante também a gratidão no coração de Jael, né? Porque, como nós estávamos vendo aqui algumas anotações nas Bíblias, Jael, ela era esposa de Éber. Éber estava junto com o povo de Israel, mas eles não eram de Israel, eles eram descendentes do sogro de Moisés. Mas eles entraram na promessa com eles, né? Estavam ali já na terra prometida. E podia desfrutar de tudo que o povo de Israel conquistou no Senhor. Mas o esposo dela se afastou até da sua própria família, estava no lugar isolado. Se você quiser depois ler um pouquinho sobre a história, né, nesse contexto, você vai ver que ele tinha feito aliança justamente com os inimigos de Israel. Mas Jael conservou no seu coração a gratidão, porque ela conhecia a história, ela sabia, né, e o que Deus queria com o povo de Israel.
E ela, grata, ela decidiu fazer parte dessa história. E se você, né, eu falo agora para você que talvez não seja crente, mas que você ainda não escolheu, não fez uma escolha ao lado do Senhor, mas que você já desfrutou, você talvez esteja até no meio, desfrutando das bênçãos do povo de Deus, né? Colhendo, quem sabe você tem um parente que ora por você, um amigo que ora por você, um pai, um marido, uma esposa, um filho ou uma mãe. Você está no meio, desfrutando das coisas que, né, foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário por causa dessas pessoas, mas você não tem escolhido caminhar com o Senhor, fazer parte desse povo. E eu te convido hoje a repensar a sua postura e te convidar a fazer parte dessa história. Certamente você já deve ter visto alguns milagres ou alguns sinais do Senhor, alguns moveres de Deus, né, vamos dizer assim, no meio dessa família da fé. Então, realmente, se você está de longe só observando, decida hoje fazer parte disso. Decida hoje desejar fazer parte da história. E eu acho interessante, Eliana, que a gente estava conversando aqui também sobre isso, né? Jael, ela utilizou de 5 elementos do dia a dia dela, né? Ela não ficou pensando assim, o que eu vou usar? Eu não tenho as armas certas, eu não sou capaz. Ela não viu, ela não encontrou objeções para fazer aquilo que o coração dela estava inclinado a fazer. Ela teve a prontidão, objetivou aquilo ali e prosseguiu em fazer com aquilo que ela tinha nas suas mãos. 5 elementos do seu dia a dia. Às vezes a gente coloca tanta objeção para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente coloca tanta objeção para cumprir algo, às vezes tão simples, né? E deixa de cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. A gente despreza, né, muitas das vezes o que acontece nessa caminhada. Jael não. Jael, ela articulou aquilo na mente dela com a prontidão do seu coração e ela conseguiu realmente trazer esse galardão para as suas mãos. E talvez, eu não sei se Jael tivesse esse desejo, essa aspiração, né, de ter um nome na história. Mas eu creio que isso nem passou pela cabeça dela no momento. Exatamente. Mas ela usou daquilo que ela tinha. E o que ela tinha, ela foi lá e ela realmente desejou com o coração inclinado a fazer aquilo que ela entendia por correto. E essas decisões, como a que Jael tomou, geralmente nascem de corações voluntários. Pessoas que para eles importa ajudar, importa participar, importa cooperar. Tem um coração voluntário. A gratidão também gera isso no coração. Um coração voluntário, um coração que está disposto a usar o que tem, né? Nós estávamos, eu e Milene, nós trabalhamos com a intercessão da igreja, né? E nós estávamos hoje até falando sobre a noção que as pessoas têm da intercessão. Acha que a intercessão ou é para idoso, ou é um campo assim minado que pode explodir a qualquer momento e a pessoa pode, né, ir pelos ares e perder a sua vida. Jael não amou a sua própria vida, hein? Então, muitas coisas que nós podemos fazer, eu não digo nem em contexto só de igreja agora que eu estou falando, mas no contexto da nossa vida, nosso posicionamento, pode ser no trabalho, no seu local de trabalho, pode ser na sua rua, pode ser dentro da sua casa, onde você estiver e poder cooperar com a obra do Senhor, porque quando a gente fala em obra do Senhor, a gente começa a pontuar certos, dependendo da nossa inclinação, né? Um evangelista, por exemplo, vai levar essa palavra para o lado do evangelismo, ganha almas. A pessoa que ora vai levar para a sua, né, seu grupo de intercessão. E essas coisas assim, quem trabalha com departamento infantil é a mesma coisa. Mas no sentido de obra do Senhor, é você se colocar à disposição do Senhor, saber onde você se encaixa nesse corpo e se dispor a operar nesse corpo. A intercessão, por exemplo, é um chamado geral para todo o corpo de Cristo orar. Mas nós temos em várias igrejas, não sei se em todas as igrejas, não conheço o contexto, mas a maioria das igrejas, desde que eu me conheço por crente, ou antes mesmo de me conhecer por crente, eu já sabia que tinha grupos de oração na igreja. E irmãos, ou aqueles que não são ainda nossos irmãos, mas podem ser, a oração, ela move os céus e move a terra. E é imprescindível. Você vê que a oração é um ministério que
ele está em todo, ele age em toda a esfera, não somente da igreja, isso, né? Da igreja e que abrange fora da igreja. A partir desse ministério de oração, de intercessão, vidas são transformadas, nações, reinos são movidos. Por quê? Porque Deus podia fazer tudo sozinho se ele quisesse, mas ele escolheu contar com a participação do ser humano, com aqueles que estão alinhados com a vontade dele e querem fazer parte dessa história. E tanto é esse desejo que o Senhor teve, e ele tem de nos fazer participantes da história, né? E olha que lindo isso. Que hoje a gente estava comentando sobre isso no grupo de intercessores, né? O intercessor chega primeiro. Né? O desejo de Deus fazer isso conosco. Esse é o chamado, é o que Deus quer fazer. Ele não quer simplesmente que a gente se envolva numa situação apenas porque o Senhor é limitado, porque Ele não é limitado. Limitados somos nós, né? Mas Ele deseja que nós nos sintamos realmente envolvidos, engajados nessa história. E é justamente sobre isso que nós vamos orar agora. Nós vamos orar, falar com o Senhor a esse respeito. Se você deseja isso, se essa palavra está tocando no seu coração, e eu tenho certeza que está, em nome de Jesus, ore agora conosco, faça essa oração, entregue o seu coração, seja um voluntário, seja alguém de prontidão na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos orar agora, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que estão, Senhor, ó Deus, agora não somente nos assistindo, mas estão, Senhor amado, juntos conosco, ó Pai querido, no mesmo Espírito, ó Pai amado, aprendendo, recebendo, Senhor, ó Deus, aceitando a palavra que está sendo ministrada aos seus corações. Pai, nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, transformação, quebrantamento, alinhamento, Senhor, com essa palavra que foi ministrada agora. Pai, amém, Senhor, eu Senhor. quero, em nome de Jesus Cristo, te pedir, vai quebrando sofismas, ó Deus, preconceitos, Deus, ó Pai Senhor. querido. Deus, em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, fortalezas interiores, ó Deus. Pai. Senhor, sentimentos muitas vezes depreciativos, ó Pai, que, Senhor, pessoas, às vezes, Senhor amado, por algum, talvez, trauma, alguma rejeição, carregam em seus corações, achando que não tem nada para te oferecer. Senhor, Jael tinha aquilo, Senhor amado, que ela estava acostumada a lidar ali, no seu dia a dia. É verdade, Senhor, talvez, Senhor amado, Pai querido, se alguém dissesse, você será uma heroína, Senhor, ela não acreditaria. Senhor, quantas vezes nós somos chamados, ó Deus, a ocupar lugares, a fazer coisas, ó Deus amado, que Senhor, demandarão, Senhor, uma entrega, só uma entrega. Senhor, não demandarão Deus. nem super habilidades, ó Pai. Verdade, Mas Senhor. muitas vezes nós fugimos, ó Deus bendito, fugimos Deus. porque não olhamos, Senhor, ó Deus amado, para Ti. Muitas vezes não queremos nos comprometer. E eu te peço em nome de Jesus, Em nome de entra agora, Jesus. Senhor, vai quebrando esses conceitos, Amém, vai quebrando Pai. esses Amém, preconceitos, Senhor. Amém, vai Deus. quebrando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda essa atuação que muitas vezes inviabiliza planos e projetos verdade, na vida de Senhor. pessoas, ó Deus, que Tu quer usar. verdade, Senhor, em Deus. nome de Jesus, vai convencendo corações. Amém, Senhor, vai Deus. tocando em mentes nesta hora. Senhor, vai Senhor. também destruindo, Senhor amado, em nome de Jesus, barreiras, ó Deus amado, Destrói, sim, em corações, Senhor, em ó Deus nome de amado, Jesus, que, Pai. Senhor, foram em algum momento das suas vidas foram feridos, foram depreciados por aquilo que tinham ou ofereciam. Pai, em nome de Jesus, de Pai, Jesus, em Senhor. nome Amém, de Deus. Jesus. Senhor, muda Em essa nome de história. Jesus. Senhor, muda essa história primeiro no coração e depois, Senhor, mostra a essa pessoa, Senhor, Amém, o quanto ele é Deus. importante dentro Amém, do Senhor. contexto, Senhor, da história da humanidade. Amém, Senhor, quando Pai. falamos história da humanidade, parece uma coisa inatingível para nós, seres humanos comuns. Senhor, mas nós não somos comuns, Pai, Verdade, porque Tu Deus. não és um Deus comum e Tu Amém, habita em Pai. nós, Senhor. Tu não é Amém, comum, Senhor. Tu Amém, faz de Deus. nós, Senhor amado Pai querido, em nós e através de nós, coisas grandes, ó Pai amado. Amém, Deus. Tua palavra diz isso, Senhor, opera. Senhor, e tira, Senhor, em nome de Jesus Amém, Cristo, todo esse Pai. sentimento, Amém, todo esse Senhor. preconceito. Senhor, e em nome de Jesus, torna corações agora também, Senhor, gratos a Ti, Senhor. Amém, Pessoas, ó Deus. Deus, que receberam, Senhor, que estão no meio. Senhor, em nome de Jesus, gera comprometimento, eu te peço, hoje, Amém, em Pai. nome, Em de, nome de Jesus, Jesus, para Senhor. que em tudo o Teu nome seja engrandecido e glorificado em cada vida, Senhor. Tu poderia fazer tudo sozinho, mas verdade, Tu Pai. escolheu, Senhor, ó Deus, nos usar, Senhor amado, e trabalhar conosco. Muito obrigado por isso, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele conhece o final da história, É né? verdade. O Senhor conhece o começo, o meio e o fim. Ele é o dono, Ele é o autor da nossa história. Eu sou uma testemunha viva disso.
Essa história de Jael fala muito comigo, porque tinham muitos que podiam ser usados em vários momentos da minha vida, mas o Senhor foi lá e me usou, porque houve prontidão, houve disposição no meu coração. Que assim seja também sobre a sua vida, esse é o nosso desejo, né, Eli? É verdade. E ficamos aqui, então, aguardando para um próximo encontro, desejoso de que você possa trazer essa palavra que é viva e eficaz para o teu coração, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Escolha fazer parte dessa história. Você não vai se arrepender, porque o Deus que chama, Ele capacita. Amém. Então, até a próxima, queridos. Em nome de Jesus. Amém.